lá para o nosso encontro de hoje. Eu tenho aqui comigo no estúdio o secretário do Verde de Campinas, Rogério Menezes, e a coordenadora do programa de pós-graduação em urbanismo da PUC Campinas, Laura Bueno. E nós vamos falar hoje sobre saneamento básico. Uma pesquisa do Ministério das Cidades do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento em 2012 mostrou que Campinas, com seus mais de 1 milhão de habitantes, coleta aproximadamente 87% do esgoto, mas trata pouco mais de 50%. A perda do percentual tratado está em torno de 20%. Atualmente, o maior desafio vem sendo o tratamento do esgoto nas zonas periféricas da cidade. Rogério, Campinas faz parte das 100 cidades que integram o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona esse projeto. Bom, o Plano Municipal de Saneamento Básico é uma obrigação prevista na legislação federal, na nova Lei de Saneamento, que até o final do ano passado, todos os municípios deveriam elaborar os seus planos, prevendo todas as obras necessárias para a universalização do saneamento. Quando eu falo saneamento, eu estou me referindo tanto ao abastecimento de água, que hoje na nossa cidade ultrapassa os 99% das residências em áreas regularizadas, em áreas regulares, porque existem núcleos, enfim, não regularizados. Então, quando a gente fala, os percentuais são sempre em relação à área urbana regularizada. Então, a gente tem 99% de abastecimento de água, também os planos de saneamento têm que falar da coleta e da destinação do tratamento do esgoto doméstico e também da drenagem das áreas urbanas e bem como destinação dos resíduos sólidos. Então há um prazo legal já vencido e segundo o último levantamento do Instituto Trata Brasil, das 100 cidades mais importantes do país, as maiores cidades, 12 foram consideradas adequadas em relação ao conteúdo dos planos de saneamento que foram elaborados. E Campinas teve um particular, ao contrário da maioria das grandes cidades, não contratou consultorias para elaborar seu plano de saneamento. O plano foi elaborado pelos técnicos, em conjunto das várias secretarias, Sanasa, Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e a Secretaria do Verde, portanto economizou recursos, não contratou um plano de fora, e utilizou o melhor da sua capacidade técnica, dos técnicos da prefeitura, para a elaboração desse planejamento. E quanto foi investido para esse planejamento? Então, para o planejamento em si, para a elaboração do plano, não foi investido recurso, porque foi feito com a equipe própria. Mas a previsão de investimentos previstas no plano ultrapassa os 500 milhões de reais que serão investidos até 2016. O plano prevê que até o final dessa atual gestão, inclusive há um compromisso escrito nesse sentido com o Ministério Público, feito logo no começo da gestão, até o final dessa gestão, a Campinas vai perseguir a universalização do saneamento. Uma cidade que seja, a gente considera, a gente diz, né, o plano chama Plano Sanasa 300%, em relação à água, 100% de domicílios com água, 100% de esgoto coletado e tratado nas áreas urbanas regulares. Tem um grande desafio ainda, que é uma parte das famílias que moram em subhabitações e que moram em núcleos em áreas não regularizadas. Então, essas ainda carecem de quase toda a infraestrutura. Então, um outro desafio. Mas Campinas tem o compromisso político, inclusive jurídico, assumido com o Ministério Público, de avançar, fazer evoluir esses indicadores até 2016 com grande investimento. Desses 500 milhões de investimentos, 100 milhões já foram executados no ano de 2013 e os investimentos continuam. Então, o ano 2013, na história da Sanasa, foi o ano em que mais investimentos aconteceram. A gente quer aqui, inclusive, cumprimentar, registrar toda a equipe técnica da Sanasa. A gente sabe que na história recente do nosso município, a Sanasa passou por sérias dificuldades em relação ao mau uso do dinheiro público e tudo mais, que infelizmente aconteceu, e que não faz jus à grandeza da Sanasa, uma das maiores empresas de saneamento do país, muito bem coordenada, administrada hoje pelo Dr. Arlide Lara Romeu, e que por determinação do prefeito, a intenção é acelerar os investimentos na busca da universalização. Campinas quer ser a primeira cidade com mais de 1 milhão de habitantes a universalizar o saneamento.
Quando se fala, então, nessa universalização do saneamento básico, não é só o esgoto, né, professora? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão. Pois não. Justamente a questão das águas urbanas, como o secretário colocou, envolve diversos aspectos, né? Eu, como atuando no grupo de pesquisa Água no Meio Urbano, gosto muito de explicar a partir dessa dimensão. Então, você tem a água da chuva, que você precisa receber, a cidade precisa estar preparada para receber e para drenar e utilizar essa água. Essa água é que alimenta também as fontes de abastecimento e alimenta as áreas verdes, no sentido de fazer o processo do ciclo hidrológico acontecer na cidade, a água para abastecimento, os esgotos, que são águas usadas, né, servidas, mas são águas, né, e os resíduos sólidos, que são um importante processo metabólico da cidade, né. Nós usamos muitos recursos, compramos, vendemos, produzimos, e cada atividade nossa gera algum tipo de resíduo. A construção civil, o lixo da sua casa, o lixo do restaurante onde você vai para não sujar a sua casa, né? Tudo isso gera recurso. Isso precisa ser trabalhado de uma maneira conjunta. Por isso essa noção de saneamento ambiental que pega todas essas atividades. Então, não se trata de apenas um órgão tratar tudo isso, mas de haver uma visão integrada desse processo, né? Especialmente essa questão é importante em países como o nosso, em que, como o secretário falou, o Rogério colocou, nós temos parte da cidade, ou parte da população das cidades, né, vivendo ainda em condições muito inadequadas, né? A questão que fica, e esse eu acho que é o desafio, é como tratar e como integrar nesse processo essas áreas que ainda não receberam nem água adequada, nem se consegue estabelecer um sistema de esgoto, os resíduos sólidos ficam mais difíceis de coletar porque o sistema de drenagem é ruim, então as ruas são esburacadas, né? Esse é um desafio para o urbanismo e para a própria gestão urbana. E aí eu sempre me coloco a questão da necessidade de nós fazermos uma administração integrada, conjunta. Quer dizer, a população de Campinas é toda essa população, seja a população que mora mal, muitas vezes tendo que se deslocar horas para ir ao trabalho, em bairros que estão bem infraestruturados, bem saneados e que já estão até nessa condição mais adequada, né? Mas esse é o desafio da integração dessas dimensões da água na cidade. Nessa questão de bairros, o nosso repórter, o Eduardo Guidini, ele foi até o bairro Satélite Irizum e ele mostra como está a situação, né, do saneamento básico nesse bairro que já tiveram as obras iniciadas. O esgoto escorre e o mau cheiro incomoda. No Satélite Irizum, a falta de saneamento básico é visível na frente da casa de alguns moradores. Faz 8 anos que eu moro aqui, moro eu, meu marido e 2 filhos. E, infelizmente, a gente convive com isso que vocês estão vendo aqui. Vem cocô de cachorro, vem sujeira de quintal, vem sujeira de tudo. E a gente, infelizmente, está sujeito a tudo isso. Os problemas decorrentes da falta de infraestrutura no bairro, ela também já sabe de cor. Não precisa nem pensar muito para contar. Mau cheiro, com mosquito, com tudo que você imaginar, rato, é muito desagradável. E com isso a gente acaba tendo algum problema de saúde. Eu tô com uma virose, já vai fazer amanhã 1 semana que eu tô e não passa. Eu já fui 3 vezes no hospital, tomei soro e a médica falou, infelizmente tem que esperar passar. Eu não sei se tem a ver com esse problema do saneamento, mas a gente procura ter todo cuidado com a higiene, a gente evita ter contato com essa terra. Parece inacreditável, mas a gente está em 2014 e ainda existe cidade, existe um bairro em Campinas que não tem asfalto, que não tem rede de esgoto e a gente não tem infraestrutura nenhuma. Maria é, desde 2006, diretora de uma escola estadual no Satélite Irizum. As dificuldades para quem precisa cuidar da educação de várias crianças sem ter a estrutura necessária são ainda maiores. A gente sente, e é uma constante, assim mesmo nas reuniões de ATPCs, essa questão da saúde das crianças em relação a essa falta de saneamento básico. A gente atribui principalmente problemas de verminose, de problemas de pele,
que impactuam bastante até na aprendizagem é essa questão da falta de saneamento básico. Mas até agora, nesses 8 anos, realmente foi o sistema de fossa, que implica em odores muito fortes na escola, mesmo para gente que trabalha aqui, a nossa fossa fica meio próxima, então nos períodos mais quentes os odores são fortes, chegam mesmo a incomodar. Secretário, como vocês lidam então com essa questão dos bairros mais afastados? Como vem sendo o planejamento de vocês? Olha, bairros como esse que foi mostrado, Satélite Íris, aguardam por infraestrutura há mais de 40 anos. Infelizmente, ela não chegou nos anos anteriores. No início desse governo, o prefeito Jonas esteve lá dando início às obras do Satélite Íris na área de saneamento, junto com o presidente Arli da Sanasa, e já vem sendo feito um trabalho subterrâneo com a instalação de tubulações, de coletores, de rede de coletores de esgoto, para enfrentar esse problema. Mas realmente é um problema de dimensões enormes. A gente tem em situações como essa, em bairros com infraestrutura inadequada, completamente inadequada, cerca de 110 mil pessoas em Campinas. É uma cidade comparável a maior do que muitas das pequenas cidades ou médias cidades do interior do estado de São Paulo. Então é um desafio enorme para ser enfrentado numa gestão, mas todo o planejamento, o plano de saneamento, todos os bairros estão nominalmente citados. Existem as previsões de ação por ano, por exercício, nos próximos 4 anos. Então existe todo um planejamento feito para que a maior parte desses bairros sejam atingidas, ou a quase totalidade desses bairros sejam atingidas. Existem outros bairros que necessitam de passar por um processo de regularização fundiária, onde não existe nem a possibilidade de você chegar com a infraestrutura, uma vez que você não tem base legal para fazê-lo. As pessoas não têm escritura das propriedades, elas não têm o mínimo de dignidade, que é você ter uma segurança jurídica da casa que você construiu nessa área, em áreas muitas vezes que foram invadidas, pela necessidade que as pessoas têm. Então o que a Prefeitura está fazendo hoje é, primeiro, evitar novas invasões. A SEAB, a Secretaria de Habitação, por determinação do prefeito, tem estado vigilante, não permitindo novas invasões, para que a gente possa, à medida que a gente vai cuidando do passivo que ficou para trás, a gente não está enxugando gelo. Porque enxugar gelo é você faz um núcleo, você tem outro irregularmente implantado sem infraestrutura. Então aí o trabalho não termina nunca. Então para a gente poder primeiro estancar o processo de crescimento desordenado, para poder enfrentar o passivo, as dívidas sociais e ambientais que ficaram nas últimas décadas em nossa cidade. Quando surge essa questão das invasões, né, professora, tem também a questão ambiental por trás, né? Como fica essa situação do meio ambiente? Essa questão é um desafio brasileiro, né? E o Brasil já desenvolveu muitas tecnologias e processos, como o secretário comentou, de regularização fundiária, urbanização de favelas, processos de remoção humanizada, né, de situações de risco, técnicas de avaliação de áreas de risco para verificação do que é possível urbanizar e manter, o que é possível, o que é necessário remover. E pelos apontamentos de alunos meus que pesquisamos isso, né, a Campinas até o ano passado já havia removido 7 mil moradias de áreas de risco. O que realmente, se você multiplicar que tenha 3 pessoas em cada uma dessas moradias, são mais de 20 mil pessoas que foram removidas. O problema, que é um desafio, que eu imagino que o Rogério também está preocupado, na verdade são 2, né? Uma é para onde essas pessoas estão indo. Nós sabemos que infelizmente ainda são construídos conjuntos habitacionais, inclusive financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, alguns já foram pelo CDHU, que não tem toda a infraestrutura, não só de saneamento, no sentido de tratamento de esgoto, que é sempre aquela questão, né, como dizem os engenheiros, a ponta do tubo não se fica em aberto. E vai para onde? Para um córrego, justamente comprometendo nossos recursos hídricos.
e muitas vezes mal localizados, muito distantes, fazendo com que você tenha todo um tempo gasto para deslocamento e também todo um problema de poluição do ar por causa do tipo de transporte que nós temos que ter na cidade, né? E o outro problema é o que se faz com as áreas que ficaram, de onde essas pessoas foram removidas, né? No sentido de se fazer limpeza, criação de áreas verdes, praças, muitas vezes são áreas, são de risco justamente porque elas têm alguma especificidade ambiental, nós chamamos de áreas ambientalmente sensíveis, né, na cidade, então pode ter uma nascente, pode ser uma área de beira de córrego, que merece então um tratamento adequado, mas isso ainda é uma prática que eu imagino difícil, já que é preciso haver uma prática específica de tratamento dessas áreas no sentido de trazê-las para dentro do sistema de áreas verdes e de lazer da cidade. Eu, infelizmente, tive a oportunidade de acompanhar alguns processos de remoção que, durante meses e meses, os escombros ficaram nessas áreas, causando até problemas graves relacionados a vetores de doença, inclusive o caso de dengue que nós tivemos aqui em alguns bairros onde havia essa ação positiva da remoção das situações de risco, mas havia sobrado o entulho porque a Secretaria de Habitação não tinha recursos para fazer limpeza e, ao mesmo tempo, houve por bem manter o entulho para prevenir a reocupação. Então, de fato, não dá para ocupar um terreno que está cheio de entulho, mas, ao mesmo tempo, isso se torna um problema no meio da cidade, né? Porque traz outros tipos de perigo, né, para as pessoas em volta. E essa integração das ações, eu imagino que seja um desafio para a prefeitura, um desafio porque não é uma prática, todo mundo está acostumado a fazer setorialmente, né? Vai um lá, remove a população, o outro vai lá e no orçamento do ano que vem bota o dinheiro para fazer a limpeza, e no outro ano faz a arborização. E a cidade é dinâmica, né? Isso deveria ser programado rapidamente, não rapidamente, mas uma coisa logo depois da outra. E esse desafio da integração que eu imagino que vocês estejam trabalhando dessa maneira mais integrada, como o Rogério colocou em relação ao plano. Então, eu vejo com bons olhos essa iniciativa, mas eu acho que Campinas ainda tem muito que seguir, porque em outras cidades do Brasil há práticas, não se trata de comparar, mas de perceber que há experiências positivas também em outras práticas. Por exemplo, há cidades do Brasil cujo órgão de saneamento, como se fosse a Sanasa daqui, em Osasco nós temos isso, em Guarulhos nós temos isso, tem uma diretoria de urbanização de favelas. Então, a própria órgão de saneamento põe a mão na massa. Aqui em Campinas existe alguma coisa nesse sentido? Algum projeto dessa integração, que como a professora está comentando? Olha, nós estamos buscando essa integração entre a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria do Verde, a Secretaria de Infraestrutura e os serviços públicos. Vou dar alguns exemplos de medidas que estão indo nesse sentido. Primeiro, o prefeito mandou uma proposta de alteração da legislação para que a gente não ficasse com algumas macrozonas nas quais somente nelas poderiam ser construídas habitações de interesse social. Isso, na nossa visão, é um equívoco, porque restringiu algumas macrozonas, particularmente a região do Ouro Verde e do Campo Grande, a destinação desses projetos de empreendimentos imobiliários de interesse social a grandes distâncias do centro, demandando enormes investimentos em infraestrutura que nem sempre a prefeitura tem condições de fazer, porque esses núcleos, muitas vezes com milhares de pessoas, eles geram uma série de demandas, demanda por educação, por creche, por transporte, e nas distâncias que acabam ocorrendo esses empreendimentos em função do valor da terra, da propriedade em que vai ser construído esses apartamentos, isso inviabiliza quase toda a qualidade da gestão pública. Então a gente acredita que é possível a gente conviver com os empreendimentos de forma mais harmônica, mais disseminada pela cidade, em outras macrozonas, e não apenas se definir uma região, vamos colocar o pessoal para morar lá longe, né?
parece que com a intenção de afastá-los de uma região central da cidade. Eu acho que não é por aí. A moderna visão é você integrar, inclusive, as diferentes classes sociais, aproximar a sociedade, compactar a cidade, não espalhar a cidade. Campinas sofreu muito dessa visão urbanística. Campinas tem uma densidade demográfica baixíssima. Estudos, em média, 10 habitantes por hectare. E uma cidade adequada seria no mínimo de 150 habitantes por hectare. Então, você há de convir que tem muita... O senhor tem toda a razão. A gente tem como adensar e não manter esse padrão de expansão para sempre do perímetro, né? Como se fosse a melhor solução. A visão moderna, a professora sabe disso, é você revitalizar as áreas centrais das cidades e começar a conviver mais próximo da onde as pessoas trabalham e da onde elas moram, elas residem. Porque, do contrário, você gera um espalhamento da cidade e não é possível esses investimentos em infraestrutura atingir essas áreas tão distantes. Se torna inviável todo o processo, pode viabilizar o preço do terreno para aquela empresa construtora que vai produzir aquelas residências populares. Mas fica completamente inviável para todas as demandas serem atendidas pelo poder público. E essa infraestrutura traz de alguma forma benefício no que diz respeito ao saneamento básico para essas pessoas também? Hoje, os novos empreendimentos todos passam pelo licenciamento ambiental municipalizado. Não é possível mais você fazer como você fazia nesses programas de habitação popular, que lançavam eles mesmos o próprio esgoto in natura. Hoje isso não vai mais acontecer, porque todos os empreendimentos têm que passar pelo licenciamento ambiental e se exige a ligação na rede. Se não tiver rede, não pode fazer o empreendimento, tem que estar ligado na rede da Sanasa. Então não dá para você continuar indefinidamente espalhando esses investimentos, removendo pessoas de área de risco, que muitas vezes moravam realmente muito mal, em áreas de APP, de preservação permanente, mas não basta você remover as pessoas e levá-las para prédios de apartamento distantes, sem creche, sem infraestrutura. Isso é um modelo falido, que não funciona. Infelizmente, isso se repetiu e a gente tem vários exemplos para citar nos últimos anos dos apartamentos entregues em Campinas, mas isso não vai mais acontecer daqui para frente, porque o planejamento da prefeitura está sendo feito de forma integrada. Nós estamos preocupados com a demanda por infraestrutura. O segundo ponto que eu gostaria de frisar desse trabalho conjunto é o trabalho da Secretaria de Habitação junto com a Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente possa regularizar, fazer a regularização fundiária dessas áreas, desses núcleos. Mais de 33 núcleos são considerados prioritários hoje pelo prefeito Jonas, e foi criada uma lei municipal com um capítulo e um decreto específico explicando todos os procedimentos de regularização fundiária. E essas regularizações dependiam de trâmites demorados no governo do estado, através do programa Cidade Legal do governo do estado, e agora eles serão feitos no âmbito municipal. Serão feitos com o controle social no âmbito municipal, serão feitos consultado o Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas começarão a ser feitos uma nova dinâmica. O prefeito nos autorizou a contratar uma equipe multidisciplinar de 8 técnicos, todos concursados de carreira, para que essa equipe multidisciplinar possa tratar dessa nova realidade, buscar a regularização desses 33 núcleos, mas de forma que atenda a uma melhoria ambiental, de forma que dê segurança para as pessoas, que têm a preocupação com a qualidade de vida das pessoas, e que gere desenvolvimento, que possa ser chamado de desenvolvimento, né? Porque até muito recentemente a gente falava às vezes de desenvolvimento como se fosse sinônimo de crescimento econômico, e hoje está muito bem demonstrado que não é. Você pode ter crescimento econômico sem desenvolvimento. Não é porque você teve crescimento econômico, que o PIB cresceu, que obrigatoriamente melhorou a qualidade de vida das pessoas. E o que a gente tem que perseguir, não é só um crescimento econômico dissociado da qualidade de vida, é um crescimento econômico com qualidade de vida crescente, que é o desenvolvimento sustentável. E quando fala em qualidade de vida também, essa questão do saneamento básico está ligado diretamente, né? Saúde, a pessoa que trabalha bem, estuda melhor, trabalha melhor, a cidade se desenvolve melhor, não é isso? Certamente. Eu vejo com muita satisfação a colocação do Rogério em relação à
a retomada dessa política habitacional de uma maneira integrada, porque Campinas só vai ter a ganhar com isso. Eu vejo que esses resultados estão presentes, inclusive em ações que Campinas já fez e percebo que está fortalecendo. O projeto Anhumas, por exemplo, que é uma obra de urbanização de favelas, com remoção das áreas de risco, com construção de um centro esportivo numa região, na Macrozona 4, que é uma região importante da cidade, é um exemplo desses. Eu estou colocando isso porque justamente eu até assisti a cerimônia de entrega da titulação pelo prefeito Jonas, acho que no ano passado, e vi com muita satisfação que essas ações continuavam. Os desafios são justamente fazer com que, após as obras, a Sanasa ligue efetivamente o coletor à estação de tratamento de esgoto, que os resíduos sólidos sejam efetivamente, que estas áreas entrem na rotina de manutenção, assim como nós temos a rotina de manutenção nos bairros formais. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas a universidade está sempre aqui para cobrar os órgãos públicos. E Campinas faz parte de uma região metropolitana complexa, recebe sempre, diariamente, vem aqui pessoas de todos os outros municípios trabalhar e, portanto, produzir resíduos sólidos e saneamento e esgotos, não é fácil, é um desafio. Mas Campinas tem recursos humanos e econômicos para avançar. Certo. A cidade está preparada para avançar, então? Eu queria fazer 2 registros. Acho que a cidade está se preparando para avançar. O início dessa gestão encontrou a cidade com algumas dificuldades. Não é justificativa, é a constatação da realidade, Restos a pagar de curto prazo, foram mais de 340 milhões, o prefeito Jonas colocou a casa em ordem. Nós entramos no 2º ano de governo no azul e houve avanços importantes e às vezes silenciosos. E aqui a professora fez menção a um importante que eu acho que realmente é histórico. O Fundo Municipal de Meio Ambiente foi criado em 1998. E de 98 a dezembro de 2012, não funcionou. Não aplicou sequer um centavo na melhoria ambiental da cidade. Não porque os recursos eles não eram repassados pelo governo federal, repassados pelas fontes que financiam o fundo, mas porque eles não eram aplicados pelo município. Então está acontecendo um processo que já é perceptível pela cidade de melhoria do cuidado com as nossas áreas verdes. E a gente acha que isso vai avançar. A Secretaria de Serviços Públicos tem o seu recurso aumentado pelo prefeito Jonas Donizete e a gente acredita em boas perspectivas nessa área de recuperação das áreas degradadas, particularmente das nossas áreas verdes. Legal, muito obrigado então, professora Laura, pela sua presença, secretário Rogério. E se você quiser acompanhar outros programas da TV PUC, é só acessar o site que aparece na tela. A gente se vê no próximo programa.